vocês estão preparadas para a semana 20, Brasil? Semana 20 vai do dia 12 até o dia 18 de maio. Uma semana bombástica, com dois dos meus trânsitos favoritos do ano vão acontecer dentro da semana 20, mas também dois trânsitos extremamente desafiadores vão estar no mesmo bar. Fica aqui comigo, por quê? Porque tem muitas saídas boas, tem muitos desafios, tem muitas armadilhas, e eu vou decifrar esse enigma para vocês, mas eu peço que você tenha muita atenção se você tem Sol, Lua ou Ascendente em signos fixos, porque eles vão levar todos os trânsitos no bolso, e o impacto maior na cruz, né, que envolve essas quatro quadraturas, é o maior impacto que a gente está dialogando aqui durante essa semana. Então, se você tem Sol, Lua ou Ascendente, ou algum planeta focal ou muito forte nos signos de Touro, Escorpião, Leão e Aquário, esse, esse vídeo é o mais importante. Você está no olho do furacão. Então, você me escute com muita atenção. Urano-Casime é a conjunção entre Sol e Urano, e vai ser a última em Touro dessa temporada, porque ele vai sair de Touro, vai entrar em Gêmeos, e no ano que vem eles já vão se encontrar em Gêmeos. Então, Urano-Casime é um grande evento. Para você ter ideia, eu recebo parabéns no dia do Urano-Casime, porque o Urano é o planeta da astrologia. E essa conjunção é uma conjunção muito histriônica, e ela acontece na semana 20, no dia 17, mas calma, que antes de eu chegar nela e te explicar o que ela significa, eu ainda preciso te explicar da lua cheia de Vesak, que vai acontecer logo na segunda-feira. E a lua cheia de Vesak é a data, não, a data mais importante para os budistas, porque ela comemora o nascimento, a iluminação e a morte do Buda. Então, dizem, né, nessa tradição, que o Buda vem à Terra nesse dia e espalha prosperidade. Então, é um dia que as pessoas fazem caridades, é um dia que as pessoas cultivam a abundância, a gentileza, a generosidade, porque é um dia muito auspicioso. E a gente precisa ficar verdadeiramente conectado com esses portais, porque eles abrem possibilidades para nós também. Mas, Luana, eu não sou budista. Tudo bem, mas se você se conecta com essa egrégora, com essa energia, que é uma energia, né? Se você entra em ressonância com essa energia, pode ser que você também sinta essa centelha divina do Buda, né? Que trouxe tantos ensinamentos. E se você se conectar verdadeiramente, você também vai ser beneficiada. A lua cheia, como eu sempre gosto de explicar, porque também me interessa que vocês vão aprendendo essa língua astrológica, né? A lua cheia, ela envolve uma oposição. Ou seja, o Sol está lá em Touro, está na temporada dele taurina. Quando a lua chega em Escorpião, no exato oposto, no mesmo grau, a gente chama isso de lua cheia, né? Se você reparar, a lua está totalmente iluminada. Então, assim, ela está recebendo um holofote. Se você colocar um holofote numa parede, vai dar uma bolinha, né? Vai dar um círculo. E aquele satélite ele está recebendo a maior quantidade de luz. Então, é fácil de você visualizar isso, né? E ela vai acontecer na segunda-feira, 1h55 da tarde. Gente, a lua cheia de Escorpião, a lua cheia em Escorpião, é uma lua cheia que envolve uma necessidade nossa de nos transformar. Porque Escorpião é um signo que fala de morte e de renascimento. Então, todas as coisas que a gente encontra, que a gente não consegue mais sustentar na nossa psique, ou no nosso mundo físico, ou no nosso mundo emocional, ganha um grande aporte de luz, porque essa lua está iluminada por esse sol, e o sol ele representa a consciência, né? E um sol em touro
Touro sendo um signo fixo, um signo de terra, um signo firme, pode te ajudar com essa firmeza de deixar morrer aquilo que precisa, de atravessar uma crise, né? De usar a luz da consciência para poder integrar qualquer sombra que você encontre no caminho. Eu estou preparando uma coisa nova e dentro dessa coisa nova é um processo de iniciação. Quem é atendido comigo mais frequentemente já está por dentro, porque eu já estou começando, eu estou apaixonada pelo processo, já estou começando a usar com as minhas clientes individuais mais próximas. Mas o processo de você integrar as sombras é importante que você se aproprie das coisas que você atrai nas suas relações. Então, não dá para você achar que o que você não gosta no outro não tem nada a ver com você. Porque se você atraiu aquela situação para você, de algum jeito aquela situação ela é útil para você, seja para você enfrentar o pior de você refletido e projetado no outro. E eu acho que essa lua cheia de Vesak, ela traz, né, essa coisa da iluminação do Buda, mas também da iluminação dessa lua em queda, porque a lua escorpião é uma lua em queda, é uma lua desafiadora, porque a lua ela tem que praticar ali um desapego, e a lua significa apego, a lua significa cuidado, mas também cuidar demais, se proteger demais, não é bom para a sua intuição, não é bom para os seus talentos intuitivos, porque te coloca na sombra. Então, eu acho que essa lua cheia ela pode te dar bons insights e boa coragem, né? Touro traz essa firmeza na vida para que você engendre essa transformação, essa morte, essa renovação que a Terra precisa. Se você está no hemisfério sul, deixa as suas folhas cair. Se você está no hemisfério norte, deixa as suas flores florescerem, né? Então, é basicamente você suportar a ciclicidade e iluminar, usar a sua consciência para poder chegar no seu processo de transformação sendo adulta, né? Não de um lugar infantilizado, como se o seu processo não fosse seu, né? E, assim, é muito comum eu ver as pessoas revoltadas de estarem num processo de crescimento, sendo que faz parte, né? Para a árvore das folhas caírem. E quando acontece com a gente sente uma angústia absurda, porque a gente não confia na vida, a gente não confia na nossa intuição, a gente não confia na vida que é impermanente, na alteridade dos ciclos, né? Então, eu acredito que o começo da semana vai depender do quanto de apego você tem com as configurações da sua vida como ela é, né? Não aceitando essa ciclicidade. Então, se você tiver num processo de segurar demais, pode ser uma semana horrorosa. Mas se você estiver disposta, estiver consciente do seu processo e quiser essa transformação muito forte, essa centelha pode ser o que você precisa para poder colocar movimento naquilo que você deveria colocar. No mesmo dia, que é o dia 12, que é a segunda-feira, Mercúrio, que acabou de entrar em Touro, e aí Mercúrio é esse planeta que significa a mente, a nossa mentalidade, o que a gente escreve, o que a gente fala, como a gente se expressa, as mercadorias que a gente troca, todo o processo de comunicação. Ele entrou em Touro e assim que ele pisa em Touro, ele já comunica em quadratura com Plutão, que está lá em Aquário. E Plutão é um dos regentes de Escorpião. Então, esse trânsito concomitante na cruz fixa, ele está me colocando ideias que precisam morrer. Às vezes, a ideia que você tem de você mesma está desatualizada. Às vezes, você está se levando em consideração como se você fosse aquela pessoa que era solteira, e sendo que você hoje não é solteira mais. Ou aquela pessoa que morava na casa dos seus pais, você está se comparando ou usando uma mentalidade que está obsoleta. E é na quadratura com Plutão que a gente precisa investigar o que está por baixo desse apego
com uma ideia sobre si mesma que não frutifica, só porque você é uma acumuladora de ideias sobre si mesma e você não quer mudar de ideia sobre si. Então, se você colocar aqui um pouquinho de metamorfose, se você acreditar, né, no processo ali da borboleta, né, que se transforma, né, e que é livre, que voa, pode ser que você consiga trazer o melhor que essa semana tem para te oferecer. Mas você vai precisar estar aberta para mudar de opinião. E assim, num mundo em que as pessoas têm tantas certezas, se você tiver tranquilidade sobre as suas dúvidas e souber fazer as perguntas certas, deu bom, né? Mas o processo da quadratura com Plutão, gente, ele sempre envolve medo, algum grau de angústia. E tem umas fases da vida que é importante a gente não saber, né? Porque a gente não tem controle sobre todas as variáveis. Então, é nesse momento que mergulhar no nosso inconsciente e integrar e primarizar esses gânglios psíquicos, essas megeras que a gente encontra por aí, como sendo um reflexo daquilo que a gente precisa mexer, revirar no nosso baú, aí vai ficar lindo. Então, meu desejo é que você tenha coragem, tá? Mas se você estiver infantilizada, pode ser que seja muito doloroso. E aí você lembra de mim, você assiste de novo, se ficar difícil, lembra que faz parte, né? Às vezes, uma parte muito grande do meu trabalho e muito difícil, e talvez por eu ter a Lua e o Saturno em Escorpião, seja ajudar os meus clientes a atravessar esse rio Styx e fazer esse renascimento, porque muitas vezes a gente fica apegado mesmo a estágios infantis, em que o outro é culpado e eu sou um alecrim dourado, e assim, gente, esse pensamento ele não vai te ajudar a se apropriar da sua intuição, a crescer, a se desenvolver de forma potente no mundo que te cobra que você mude o tempo todo. Por quê? Porque o mundo também está mudando de uma forma muito veloz. Então, você se adaptar, você se encaixar nesse fluxo, nesse rio da vida, você colocar margem nesse rio, também é um papel importante para você não sucumbir, né? Não ter aquela tarefa desafiadora de ficar no meio da turbulência interna, né? Então, assim, eu sou muito contratada, né? Assim, talvez a minha maior renda venha de SOS. Eu atendo muitos SOS, é por isso que eu tenho muita dificuldade de ir para as redes, ter uma presença mais constante no meu Instagram, porque eu estou sempre atendendo a SOS. Por quê? Porque é muito caro ficar na Floresta Sombria, né? Se você fica um mês na Floresta Sombria e não, né, para de produzir ou cria uma coisa complexa muito grande, é muito caro, né? Então, com muita frequência, eu sou chamada nos momentos de incêndio, de crise, de turbulência, de cara, bateu errado essa crise, eu não estou sabendo sair, eu não estou vendo saída, e aí eu entro com a bússola. Mas por que que eu estou trazendo isso para esse âmbito? Aqui nesse plano, esses movimentos, eles muitas vezes eles tiram a gente dessa zona de conforto, nada confortável, e gera na gente gatilhos, gera na gente insegurança, ansiedade, né? A gente, nessa era que é tudo muito rápido e a gente quer ver o resultado muito rápido, a gente encontra na bandejinha o morango, sendo que não é época de morango. Então, assim, a gente está mal acostumado, a gente está mimado. Então, essas atitudes infantis, elas acabam tendo como suporte a cultura em que a gente está inserido. Então, assim, não é culpa sua, muitas vezes, é culpa de uma sociedade que está acostumada a ter a carne na bandejinha, entendeu? A gente não precisa caçar, a gente não precisa. E assim, eu não estou defendendo que a gente caça, né? Mas esse processo de entender que não tem, assim, se encontrou um algoz, é seu. Você só encontrou com esse algoz porque você tem gânglios psíquicos, intrapsíquicos, que encontraram essa dificuldade ali. Por quê? Porque
Se eu não tiver esses gânglios e acontecer uma coisa surreal, eu vou continuar comendo a minha pipoca falando, gente, maluquice. Eu não vou lá bater na pessoa, eu não vou lá protestar, eu não vou lá fazer nada. Se não me pegar, se não tiver a ver com a minha história, eu não vou me sentir ofendida, eu não vou me sentir impulso de ir lá resolver. Eu vou ficar na minha, de boa, observando com a minha pipoca, rindo de repente, chorando de repente, mas não vai me pegar a ponto de ser uma questão crítica para mim. E eu acho que essa lua cheia, poderosa, iluminada, pode também iluminar aquele quartinho escuro que você fica juntando ossos porque você não está sabendo lidar com esses esqueletos e fica colocando para debaixo do tapete. Talvez a lua cheia que ilumina tudo possa iluminar também a sua parte, em que você pode alcançar essa autorresponsabilidade e dar conta de completar o seu processo e mudar de pele, como a cobra faz, né? Não encrue essa pele, se ofereça, né? Tenha coragem de morrer, tenha coragem de estar errada, tenha coragem de se vulnerabilizar, tenha coragem de ter dúvida. E aí, se você entra com esse mindset na semana, né? Se você entra com essa mentalidade na semana, cara, a semana pode ser a semana da sua vida. Mas tudo vai depender de como você está na fila do pão em relação às coisas que realmente te provocam. E aí, se der ruim aí, você já sabe, já fala com a Ana logo, já arruma seu horário, porque é uma semana que promete muitos pedidos de SOS. E eu amo, gente, porque eu estou acostumada, eu já tive em tantos infernos, eu não tenho medo nenhum dos infernos. Eu sei exatamente, conheço todos os demônios que você imaginar. E, assim, para mim, é um prazer tirar você desse dessa patinada que às vezes você dá. Então você também conta comigo. E aí a gente chega no Urano Casime e eu acho que eu já falei, né? Eu até recebo parabéns no Urano Casime porque o Urano é o planeta da gente para tudo. Não mostrei nada hoje. Estou aqui que nem um grilo falante. Deixa eu compartilhar com vocês essa visão para vocês. Deixa eu abrir um pouco melhor. Vamos lá para a semana 20. Esse é o glifo do Sol, do Touro, da oposição, da Lua e do Escorpião. Muita gente confunde o glifo de Virgem com o glifo de Escorpião, mas o glifo de Escorpião ele tem uma setinha, tá? E aqui é o glifo de Mercúrio, Touro, Quadratura, Plutão e Aquário. Então vamos achar isso no gráfico. Primeiro, a gente tem a lua cheia no grau 22, fazendo uma oposição exata com o Sol. Sol e Lua fazendo uma oposição exata, de um lado a Lua em Escorpião, do outro o Sol em Touro. Lua cheia de Vessac, sempre a lua cheia na alunação de Touro é a lua cheia do Buda. Aproveitem, iluminem, sejam gentis, né? Cultivem essa generosidade e todas as características que vocês conhecerem do Buda podem te colocar dentro do portal. E a quadratura, ao mesmo tempo, como vocês podem ver, o grande desafio do céu está dentro desses dois contextos, né? Mercúrio aqui fazendo essa quadratura com Plutão. E aí a gente vem para o dia 17, que é sábado, e quando vai acontecer a conjunção, a última conjunção em Touro entre Urano e Sol. Quando a gente fala Casime, é uma palavra em árabe para dizer no coração do Sol, tá? Porque o Sol, todo planeta que faz conjunção com o Sol se chama Casime. Então, esse evento se chama Urano Casime. E por que que ele é muito forte? Porque Sol é o regente de Leão, Urano é o regente de Aquário,
E quando eles estão juntos, eles unificam esse eixo. E eles têm naturezas opostas, né? Distintas. O Sol fala da identidade, Urano fala da coletividade, né? Então, quando esses dois se encontram, a gente pode trazer coisas do coletivo para o individual e coisas do individual para o coletivo. A gente pode trazer para a nossa vida grandes mudanças, porque Urano ele é disruptivo, Urano fala de mudanças, e o Sol, como ele expressa a consciência, ele ilumina essa necessidade que a gente tem de se ser sustentável, sendo que ser sustentável é muito mais do que reciclar e separar lixo. Ser sustentável é você saber que é necessário músculo na velhice, né? Para você não ser uma velha coroca que tem dificuldade, que vai precisar de ajuda muito cedo para poder tomar banho, para fazer coisas básicas. Então, assim, ser sustentável num mundo que muda o tempo todo é dar atenção para a sua intuição e para a sua criatividade. Por quê? Porque a sua humanidade é que vai te manter recebendo recursos, né? Por quê? Porque as IAs, muito rápido, elas vão tomar bastante dos empregos que são de rotina, né? A IA ela já está fazendo muitos dos trabalhos, né? Que a gente tem. Então, a gente vai precisar ativar na gente a nossa criatividade, a nossa capacidade de resolver problema, coisas que a IA ainda vai levar muito tempo para adquirir, né? E assim, no meio da polêmica dos bebês reborn, e aí eu não nem quero trazer essa polêmica para cá, porque ela não é a única, né? Eu acho que ela é mais profunda e, como eu disse, não é a minha intenção trazer. Mas ela traz à tona uma experiência, né, que a gente está evitando ter contato com a humanidade, né? Tipo, não vou entrar na questão de que muitas dessas mulheres sofreram perdas horrorosas e trazem naquele contato dos cuidados um preenchimento desse vazio, e aí eu não estou criticando. Existe na gente uma evitação de lidar com as frustrações e com aquilo que é vivo, com a alteridade das relações e com a necessidade de que nem tudo está sob o seu controle, né? Eu tenho visto um fenômeno também, porque eu sou muito interessada em tudo que é humano, porque é o meu material, né? Eu trabalho com isso, eu atendo como terapeuta, astróloga, consteladora, então eu estou sempre em contato com o material humano, com esse tecido social. E tem gente se apaixonando por IA. Uma IA que você controla, que nunca vai te desagradar, que nunca vai te frustrar, e que se você não gostar, você deleta ela, apaga, desliga o computador e vai dormir. Então, assim, quando a gente tem Urano, que fala dessa tecnologia, o Sol, que fala dessa consciência, conjuntos em Touro, que é um signo tão corpóreo, tão físico, né? Tão sensorial, o último, né? Porque daqui a pouco, só daqui a 76 anos que o Urano Casime vai acontecer em Touro de novo. A gente não vai estar vivo. Você não vai estar viva daqui a 76 anos, né? Então, esse último encontro no signo de terra, no signo material, ele é muito importante para a gente fazer uns downloads. E Urano é sobre downloads. E Urano rege Aquário, tá, gente? Porque aquela primeira quadratura lá entre Plutão e Mercúrio envolveu um Plutão em Aquário. Então, essa semana ela está toda uma coisa conversando com a outra. Mas deixa eu voltar para o meu ponto. Num momento em que a gente está com tanta dificuldade, eu falo a gente como humanidade, tá? Uns mais, outros menos, que a gente está tão acelerado. A gente trazer a nossa humanidade, a nossa presença, é um ato subversivo, né? Um ato subversivo você sustentar que existe ciclicidade. É um ato subversivo você perceber que você controlar todas as variáveis é muito perigoso e tranquilamente pode te levar a uma tirania. Então,
quando a gente acolhe, né, essa sensorialidade, a gente pode extrair esse download que Urano nos oferece. Porque Urano é um planeta exo, né? Ele está lá, ele é um planeta transpessoal, ele está lá na Conchinchina, ele leva 76 anos para dar a volta em torno do Sol, é um planeta lento. Ele está desde 2018 em Touro, ele vai sair agora, vai voltar rapidinho e depois vai sair definitivamente ano que vem. E ele permite que você encontre dados que estão na caixa. Ele permite que você aprenda por ser o milésimo macaco. Não sei se vocês conhecem essa história do milésimo macaco, que quando uma sociedade cria uma massa crítica, é como se você não precisasse aprender individualmente, intelectualmente aquilo, é como se você já nascesse com aquele conhecimento que está no inconsciente coletivo, como algumas correntes chamam, né? Outras chamam de akasha, você pode chamar do nome que você quiser, mas o fato é, quando o Sol ilumina esse Urano e eles estão no mesmo grau, a sua autenticidade, o seu diferencial, a sua corporeidade, né? Eu estou inventando essa palavra ou não. Mas, enfim, pode ser capturada por você. Você pode falar assim, putz, esse é o meu diferencial. É aqui que eu sou boa, é aqui que eu brilho, é aqui que eu, putz, esse é o meu borogodó. E quanto mais consciência você tiver do que te diferencia da massa, mais você pode gerar recursos, touro, mais você pode ser poderosa, mais você pode ficar confortável. Ai, gente, que semana deliciosa. Tô animadíssima, porque eu adoro um desafio, né? Eu não gosto, tá tudo muito calmo também, eu acho um saco. É aí que também os problemas, para mim, os problemas aparecem no marasmo. Eu gosto de animação e sol com Urano, Urano casinha, tudo muda. Você tem um raio, você tem um insight. Então, assim, durma com o papel perto, anote as suas ideias, porque o Urano, às vezes, é um clarão que apaga rapidamente e aí depois você volta para a escuridão. Então, ilumine seus cantinhos, se coloque coletivamente, escute, né? Não só, né? Cara, porque eu vi muita gente trolando o bebê reborn nos últimos tempos, porque foi aprovado no Rio de Janeiro, na Câmara, uma história de o Dia da Cegonha Reborn. E aí isso gerou muita coisa, né? Muita gente se colocando. E assim, o que eu acho, não entrando de novo, mas já entrando, porque eu sou dessas, né? É, não levando em conta os aspectos psicológicos que fazem uma pessoa levar uma brincadeira de cuidado para a vida adulta de forma tão intensa, né? Não levando em consideração os casos individuais, ninguém nunca reclamou que os machos jogam videogame até milênio, entendeu? Ninguém nunca reclamou, mas quando é a mulher, tem um monte de mulher metendo pau, entendeu? Então, assim, antes de você ser mais uma metendo pau numa mulher, tenta imaginar que, cara, por trás daquela necessidade de fazer um quartinho do bebê, o parto do bebê reborn, pode ter uma mulher que não pôde ter filho, ou é apavorada de ter filho. E aquele é o contato mais próximo que ela pode fazer, aquele é o videogame dela. É aquilo ali que ela pode experimentar daquele amor muito grande que, por questões biológicas, ela não pode exercer, ou por medo, ou por questões psicológicas, ela não pode exercer, ou por questões práticas, ela pode não, né, não ter dinheiro para fazer uma fertilização, ou ela não pode não ter uma pessoa para ceder aquele esperma para ela poder engravidar. Então, assim, pode ter tanta coisa ali. Ao invés de você ser mais uma metendo pau numa mulher, pensa que
Ninguém mete o pau quando os homens resolvem colecionar carrinhos, entendeu? Bonequinhos. Conheço várias pessoas que colecionam bonecos e é tudo marmando. Conheço várias e ninguém fala nada, entendeu? Ninguém fala nada. E aí, quando é uma mulher, quando é o cuidado, tem sempre, geralmente mulheres, tá? Então, pensa sobre isso também, se a gente precisa dar opinião para tudo. Às vezes a gente não precisa dar opinião, porque a pessoa que está ali cuidando do reborn dela, ela tem o direito de brincar até a idade que ela quiser. E você não tem necessidade de trollar a pessoa, fazer bullying com a pessoa, porque a pessoa tomou essa decisão, entendeu? Então, assim, eu só estou deixando aqui, porque já que é Urano Casime, né? E Urano né, se revolta, é a minha semente para que você tenha mais generosidade, já que é uma semana de generosidade da lua búdica, ilumina também, né, essa parte sua que acaba entrando no coro de megeras que está sempre trollando as mulheres, mas os homens ficam sempre protegidos, né, na bolha deles. E a gente que está sempre errada, não importa o que aconteça. Fechei o assunto. E agora a gente vai falar do último trânsito, que é um trânsito relacionado entre Mercúrio em Touro, quadrando o Marte em Leão. Um trânsito muito perigoso. Tá? Por quê? Porque, com muita frequência, os problemas acontecem a partir de uma fala precipitada, de uma fala irresponsável, de uma comunicação agressiva, de uma comunicação pouco empática, de uma comunicação enxerida, tipo, cara, que você está se metendo nas paradas? Alguém te perguntou alguma coisa? Então, assim, Mercúrio com Marte, porque Mercúrio é a nossa comunicação. Marte, no desafio, ele pode ser agressivo, precipitado, enxerido, é, é, conflituoso. Então, esse embate pode te colocar num campo de conflito, sendo que você pode ser a pessoa que pôs fogo no parquinho, ou ser a pessoa que soprou o fogo no parquinho, ou a pessoa que fofocou sobre o fogo no parquinho, ou a pessoa que está sendo vítima da praga emocional do fogo no parquinho. Então, assim, independente de quem você possa atuar, quando você vir uma coisa, fala assim, gente, será que foi isso mesmo? Ao invés de você publicar uma fake news, ao invés de você passar adiante uma fofoca, fala assim, gente, será que foi isso mesmo? Será que foi desse jeito? Às vezes, aqui dentro, o que você pode fazer são boas perguntas. Quando isso aconteceu? Isso sempre acontece? Isso aconteceu desse jeito, mas conta mais. O que você sabe sobre o fulano A? O que você sabe sobre o fulano B? Ao invés de você compor o coro de pessoas que estão adoecidas com essa neurose que o Reich traz, né? Que é uma neurose social, que é a praga emocional, entendeu? Então, assim, cuidado, porque isso aqui pode trazer conflitos, brigas, divórcios, apedrejamento, cancelamento, discussão. O que pode trazer de bom, Luana? Você pode, cara, estar num momento financeiro muito desafiador, e usar a raiva sagrada de estar imóvel para poder fazer os movimentos que você quer e precisa fazer, porque você está puta de estar no mesmo lugar. Então, e aí você muda, você faz as mudanças porque você está de saco cheio de ficar que nem um disco arranhado usando o mesmo discurso. Então, ao invés de você usar esse Marte em conflito para poder ficar batendo boca, você ilumina, né, a sua mente e aproveita as revoltas, né, porque o Sol com Urano, né, o Urano Casime também pode te deixar revoltado, militante. Eu tenho Sol quadrado com Urano, então, assim, por isso que volta e meia eu estou aqui militando, eu estou aqui defendendo o ponto de vista. Eu sempre fui a defensora dos fracos e dos oprimidos. Eu detesto que as pessoas
apedrejem a outra na minha frente. Eu nunca, raramente, eu entro em alianças quando eu não sei o que foi que aconteceu. E quando eu sei o que foi que aconteceu, eu sempre tento trazer um outro ponto de vista por conta do meu Urano com o Sol. Então, como isso aqui está acontecendo muito pertinho, né? Porque o Urano casinho foi no sábado. A quadratura de Mercúrio com Marte é no domingo. Então, uma coisa que você viu no seu clarão, você pode ser muito irresponsável, não ter feito a pesquisa, falar de um lugar que nem sabe o que está acontecendo, porque você criou uma ansiedade interna e você quer trazer aquilo que você viu em 3 segundos, desrespeitando toda a verdade e a contra-verdade que estão acontecendo naquela situação. Então, talvez, se você me escutar direito, você possa interromper essa coisa falastrona que a gente, ih, pronto, falei. E aí, quando você enxergar o clarão, você vai para o teu bloco de notas. Você vai oxigenar sua mente, você vai trazer mais corporeidade para aquilo que você enxergou. Né? Eu até publiquei um reel sobre isso, sobre oxigenar. É importante você incubar a sua ideia. Né? Às vezes, quando você tive a ideia e já fui para a ação sem um planejamento, sem uma organização, sem uma pesquisa, aí você comete um erro, comete uma gafe, porque foi apressada, ansiosa, e isso pode estar na contramão. Pode ser uma ideia realmente muito boa, mas que foi mal incubada, ou que foi mal negociada, ou que foi mal gerida, ou que o projeto seu foi você acelerou tanto ali naquele início que você não conseguiu manifestar. E manifestar é uma questão de touro, né? Touro é a terra fixa que fala dos recursos, né? E isso pode se resultar num tempo perdido, porque você chamou para conversa antes da hora, você mesmo não estava organizado, você mesmo não estruturou as perguntas certas, né? Vamos supor que a Liz Green me ofereça meia hora. Meu, eu vou passar o nossa conversa vai ser daqui a um mês. Eu vou passar um mês estudando para usar muito bem o meu tempo com a Liz Green para perguntar para ela exatamente o que eu preciso perguntar para saber o que eu quero saber. Então, o meu processo de investigação até me encontrar com ela é enorme. Entendeu? Por quê? Porque eu não vou desperdiçar nenhum recurso, nenhum, né? Nenhum grau, nenhuma gota, nem um minuto. Para quem não sabe, Liz Green é a papisa da astrologia moderna, é a astróloga viva mais bambambam do mundo. Então, assim, se eu tivesse 10 minutos com ela, eu ia usar eles com muita sobriedade. Então, assim, esse é o meu desejo, não desperdice recursos dentro dessa semana. Se você teve uma boa ideia, faça o processo de implementação da ideia, faça as etapas todas, né? Não seja garota e vá jogar, né, da pérola aos porcos ou inventar a ideia antes da ideia, abortar a ideia antes da ideia nascer, porque isso pode te deixar frustrada, né? Tipo, é um processo de maturidade que é muito frustrante, né? E que revela um processo de maturidade que você precisa elaborar melhor. E tudo bem, porque a gente está aqui se desafiando, né, aprendendo, mas assim, foca no potencial, tá? Não é tudo que vai vir de uma conversa conciliadora. Às vezes a gente precisa mostrar o canino. E aí, entrar em conflito do jeito certo, com provas, com dados, com fatos, com argumento, se prepara para o debate. Né? Se você está num conflito, usa lá a comunicação não violenta. Se você está no CATS, ela foi um bônus de algum. Ela estava em algum e-book. Você também pode ir nas redes e procurar as etapas da comunicação não violenta. Por quê? Porque quando você traz a agressão para uma discussão, você já perdeu, entendeu? Então, assim, traz o conflito de um jeito maduro, de um jeito que te empodere, que te traga boas soluções. Ai, que semana boa! Que semana gostosa!
Mas cuidado aí com o que você fala, cuidado com se expressar e não mexer num vespeiro. Lembra disso, né? Tudo que a gente precisa comentar, a gente não precisa ter uma opinião sobre tudo. Eu acho que é sobre isso a semana 20. Bom ver saque para vocês, minhas musas, minhas cats extraordinárias.